Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br. Estamos no ar aqui na RDC TV. Você está acompanhando o Cruzando as Conversas. Eu sou Guilherme Macalossi e nós trazemos para você os assuntos mais importantes do momento, a perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios e também através das redes sociais. Você participa mandando a sua mensagem, a sua opinião, o seu comentário. A RDC TV, emissora que tem o digital no seu DNA. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDC TV Digital no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, ela é muito importante para todos nós. E o nosso programa também está disponível no formato de podcast. Você encontra o Cruzando as Conversas no Google Podcasts, no Spotify e nos demais agregadores. E também no nosso site rdctv.com.br, clique na aba Podcasts e acesse as íntegras, as edições anteriores do Cruzando. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Bastando para isso, procurar a Porto Color através das redes sociais. E também Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br, encontre lá as melhores ofertas, os melhores preços. Economize acessando Clube do Remédio. Consultas farmacêuticas, serviços e muito mais. O nosso programa de hoje tem as participações da vereadora aqui de Porto Alegre, pelo DEM, a comandante Nádia. Prazer recebê-la de novo no nosso programa, comandante. Bem-vinda. Prazer enorme estar aqui contigo, Macalossi, com o pessoal todo que está nos assistindo aí. Vai ser um bom debate hoje. Muito obrigada pelo convite. Muito Tamo bem. junto. Aliás, cumprimentá-la pela reeleição, vereador. Quantos votos? 11.172 porto-alegrenses, a quem eu agradeço, uma gratidão enorme aí por entenderem a importância de ter na Câmara de Vereadores uma mulher de direita, conservadora, liberal na economia e que possa aí defender a família, os direitos de andar armado, da autodefesa e de tantas outras coisas aí que a gente quer que retome aqui em Porto Alegre, no nosso Rio Grande do Sul e no nosso Brasil. Tamo junto aí. Muito bem, então tá aí a vereadora comandante Nádia, reeleita então na bancada do programa. Acompanha ela aqui na edição de hoje o deputado Eric Lins, também do DEM. Eric, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite, Nádia. Nossos telespectadores, telespectadores, é um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. A última vez que o Eric veio, eu estava acometido de uma triste amidalite aguda. Ele e o deputado Sérgio Turra estavam aqui. Da outra oportunidade não pude me fazer presente, mas um prazer rever o amigo. Agora eu quero cumprimentar o Eric, que eu não falei antes, né? Para deixar para te cumprimentar. Uma boa noite especial aí ao nosso deputado Eric Lins. É um prazer estar dividindo essa bancada contigo também. Muito bem, eu também havia convidado para a edição de hoje do programa o Dr. Marcelo Matias, presidente do Simers do Rio Grande do Sul, mas ele teve um compromisso de última hora e nós remarcamos a participação do Dr. Marcelo para quinta-feira. Então, fiquem ligados aí nas edições do Cruzando as Conversas, tá? E amanhã, aliás, já anunciar para o nosso público que nós vamos continuar a nossa série de entrevistas com os secretários municipais. Nós começamos na segunda-feira com o Pablo Mendes Ribeiro e com o Luiz Fernando Zaca, mas nós vamos ter o André Machado aqui também. E ainda não fechamos a bancada, mas teremos o André Machado, secretário municipal de habitação. E muita coisa importante para ser abordada, as perspectivas aí das pastas, tá? O desafio inicial do conjunto de secretários aí do governo Sebastião Melo, que tem uma alta expectativa. Bem, vamos começar o programa de hoje falando sobre a polêmica do hino. A polêmica que nasceu lá na Câmara de Vereadores, né, Nádia? E tu foi protagonista porque tu fizeste o contraponto ao vereador do PSOL que se recusou a cantar o hino rio-grandense, o hino gaúcho. A acusação do vereador, que é professor de História, formado em História, de que o hino teria uma letra
racista pela questão do uso da palavra escravo. Eu fiz um comentário aqui no programa explicando que o hino tem um sentido valorativo, não de fazer qualquer tipo de associação à escravatura, ou seja, ao fato histórico em si, mas escravo num sentido mais amplo do que apenas aquele que se submete ao trabalho forçado. Também aquele que pode ser escravo dos seus vícios, escravo das suas ideias, né? Existe uma série de sentidos que a palavra escravo pode ser aplicada. E também mencionei o fato de que o compositor do hino é um maestro negro. E mesmo assim, a polêmica prossegue. Depois nós vamos falar sobre o que cabe à Assembleia Legislativa. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre essa polêmica inicial aí com o vereador do PSOL. E o espaço para o vereador do PSOL está garantido aqui do programa, já desde o editorial, mas não foi utilizado. Vai lá. Não, é importante, né? Olha só, a tua interpretação é uma interpretação de uma mente livre. Uma mente livre que entende que o nosso hino remonta a um momento em que os gaúchos estavam numa crise financeira enorme, onde altos impostos eram cobrados pelo Império. E lá pelas tantas, né, além de cobrar impostos, o Império não dava nenhuma contrapartida. Os gaúchos cansaram daquela situação, deram um basta e resolveram tomar-se das suas virtudes, daquilo que é mais caro a todos nós como pessoas, que são nosso bem-estar, o bem comum, a virtude de fazer o bem, de ser aquela pessoa completa. E eles resolveram, então, dizer um basta para o governo imperial, à época, a coroa, e fizeram toda aquela revolução que nós conhecemos. Cabe salientar, Macalossi e deputado Eric, que o hino fala exatamente da escravidão, do escravo que nós nos tornamos a partir do momento que nós não colocamos as nossas virtudes no nosso dia a dia. E o hino concita que nós possamos fazer o melhor e o máximo de cada um, na constância de sermos, sim, melhores enquanto pessoas. E nada tem a ver com a cor da pele. Aquele momento em que alguns vereadores, né, do PT, do PSOL e do PCdoB se negaram a levantar na execução do nosso hino, onde nós vemos que vários gaúchos, através do seu sangue, do seu suor, fizeram com que a história fosse remontada e nós conseguíssemos ficar libertos de um governo tirano naquela época. Foi um desrespeito, no meu entendimento, um desrespeito, uma falta de disciplina, uma anarquia, porque nós, vereadores, os políticos, o parlamento, assim como é no estadual, no federal, representamos e somos ali expostos e nós somos guardiões das instituições, somos guardiões dos nossos símbolos e, mais do que isso, uma nação só é forte a partir do momento em que ela respeita os seus símbolos, e é isso que nós pretendemos, e fizemos ali um registro junto à presidência dessa falta de educação, falta de respeito. Dizer também, Macalossi, que isso já havia acontecido em 2017, quando a suplente de vereadora, então, e aí eu vou dar o gancho ali para o Eric logo em seguida, ela fez um projeto de lei para trocar essa estrofe do hino e protocolou na Câmara de Vereadores. A relatora, né, quis aí que a relatoria fosse feita por mim. E ali eu explico todo o contexto, muitas vezes falta uma interpretação de texto, entender o conteúdo histórico e, mais do que isso, não se ligar a mimimi, porque depois que foi aquela minha manifestação, tive vários compartilhamentos de pessoas negras, homens, mulheres, e dizendo assim, não tem nada que ver com escravidão do negro, até porque... Não faz referência a negros. Não faz. Até seria uma... Fala de virtudes, de valores. O racismo está naquela pessoa. O sentido está no contexto. Com Se certeza. tivesse ali citação a negro, bom, aí tu poderia atribuir. O povo negro, né? No caso, não tem. Até porque escravos foram os indígenas, hoje tem escravos e todos que a própria pessoa, como tu bem dissesse, pode ser escravo das suas más atitudes, das suas más escolhas, do livre-arbítrio que nós temos e que muitas vezes os nossos vícios que as pessoas corroboram para aumentar a sua falta de virtude, lhe torna também um escravo.
Muito bem. Só para dizer que o hino do Rio Grande do Sul, ele tem a letra do Francisco Pinto da Fontoura, o Chiquinho Da vovó. Né? E Chiquinho da vovó. composição é do maestro Joaquim José Mendanha. O E Joaquim sabe José por que que ele Mendanha fez, é né? o maestro negro. Sabe por quê, né? E dizem que o Chiquinho da vovó, ele tem descendência negra. Sim, e sabe por quê, né, o Mendanha? O que, que aconteceu? Ele fazia parte do 2º Batalhão de Caçadores do Império. E eles foram aprisionados, então, pelos revolucionários, e os revolucionários ali encontraram um maestro e disseram para eles, faça uma letra da nossa revolução que nós queremos poder usá-la. E foram 3 letras, enfim. Agora, a bola está contigo, deputado, porque me parece que um deputado do PT vai entrar aí com um projeto para trocar o nosso hino. Luiz Eu Fernando agradeço. Mainardi vai querer trocar o hino do Rio Grande do Sul, é isso? Esse é o projeto? Pois é, Macalós, Que parece diz o que sim. projeto? Parece que ele está querendo trocar o hino do Rio Grande do Sul. Trocar uma parte do hino. Uma parte do hino, né? Mas nem que a vaca tussa, e olha que tem vaca pra caramba aqui no Rio Grande do Sul, tá? Vamos deixar isso muito claro. Para mim, quem faz a correlação entre um hino do Rio Grande do Sul com racismo não sabe o que é virtude, não sabe o que é história e não sabe o que é escravidão. E eu vou explicar muito bem. Né? O nosso, que eu digo nosso sim, porque eu sou carioca, mas eu tô nesse estado, fui adotado aqui e como filho adotivo esse hino também é meu. Tá? Quando fala com todas as letras, tá, que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, ele está falando o quê? Que se você não tem valores, você servirá a interesses que não são interesses legítimos ou dignos. Justo. É isso que são valores, virtude. Então, para quem não sabe o que é virtude, deixa eu explicar. Quem não tem virtude é quem pensa em mudar um hino utilizando argumentos de racismo onde não há racismo. E, na verdade, o que ele está fazendo é servindo às grandes corporações mundiais. É isso que eles estão fazendo. Agora, deixa eu explicar o que é escravidão. Macalossi, escravidão não tem nada a ver com raça e nunca teve. Aliás, os mouros escravizaram brancos europeus e os mouros são negros. Negros escravizaram negros na África. Brancos escravizaram indígenas no Brasil. Asiáticos escravizaram asiáticos. Aliás, índios também escravizaram índios. Escravidão é uma relação de força. Não tem nada a ver com virtude. Mas tudo bem, eu já expliquei para vocês agora o conteúdo histórico, onde a escravidão aconteceu entre todos os tipos de povos, dentro do seu próprio tipo ou não. Me permite um parênteses? Claro. Que eu acho que é importante. A escravidão aconteceu no mundo inteiro, mas o movimento abolicionista só ocorreu no Ocidente. E Boa. o primeiro estado Só no Ocidente. foi aqui, no Brasil, o primeiro estado que trouxe a Sim, mas como abolição. filosofia, como política de Estado, o abolicionismo Com só se certeza. deu no mundo ocidental. Aliás- Porque no Oriente ainda existe escravidão. Sim. Aliás- A escravidão existente no Ocidente, ela é crime, ela é proibida, ela é residual, ou ela ocorre em países ditatoriais, como o caso de Cuba. Acontece muito. Existe escravidão sexual, Sim. existe a escravidão ideológica, que esse pessoal são escravos de uma ideologia globalista que eles nem sabem de onde está vindo, mas servem. Por quê? Porque não tem virtude. E deixa eu explicar mais uma coisa. Agora tu falaste do Rio Grande do Sul. Aliás, em Uruguaiana, a escravidão foi abolida antes de ser abolida oficialmente em todo o Brasil. Olha Ela aí. foi abolida por lei do município de Uruguaiana, antes da abolição da escravatura no Brasil. Sabe a data? Ai, vou te dever a data exata, mas foi antes. Vou te dever a data exata, mas vou buscar para ti. pioneira. Cidade pioneira. É. Então, vamos esclarecer. Escravidão tem a ver com abuso de força. Não tem a ver com raça. Porque raças escravizaram umas às outras. Virtude tem a ver com moral, tem a ver com valores. E um povo que tem virtude,
Ele só vai ser escravizado através da força. É isso que a gente está dizendo. E por que eu vou explicar? Porque antes, e para poder acabar com essa discussão, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Você pode ser tudo isso. Pode ser tudo isso, mas se não tiver virtude, vai ser escravo. Por quê? Porque todos, veja bem, todos os que não têm virtude, todos acabam por ser escravos. Mas nem todo escravo não tem virtude. Tem escravos com virtude e escravos sem virtude. Tem escravos com muita virtude, com moral, mas que foram escravizados por meio da força. É isso. Então, e tem um outro aspecto. Além de não saberem o que é virtude, não sabem o que é escravidão, não sabem o que é história e também não sabem o que é português. E nem interpretar texto. Tem um outro aspecto que é importante na letra do hino, que é deixar muito claro que mesmo aquele que supostamente é livre, se não tiver virtude, de alguma maneira é escravo. Vai ser escravo de si mesmo, da situação. É a escravidão num sentido muito amplo. Sim, também. e olha que interessante que é a intenção de quem escreveu a letra, porque foram 3 letras escritas. A segunda letra, um dos versos, mostra exatamente a qual escravo que eles estavam se referindo. Olha só, e que não existe mais essa estrofe. Foi removido em 1966. Isso aí, nobre povo rio-grandense. Isso. Povo de heróis, povo bravo. Conquistaste a independência, nunca mais serás escravo. Quem? O povo. Ou seja, ele já se referia, a intenção de quem escreveu a letra era de mostrar o tempo todo que o escravo não seria o povo escravo a partir do momento que ele tinha as suas virtudes. Ele não se deixava ser escravo. Então, a pessoa que faz uma leitura através de que essa parte do nosso hino faria uma alusão ao racismo, ela mesma está sendo racista, porque em nenhum momento se diz que negros, ou brancos, ou indígenas são escravos, e sim o povo que não tem virtudes, assim acaba sendo escravo. Já vou pagar minha dívida aqui, Macalossi. A escravatura acabou no Brasil dia 13 de maio de 1888. Agora, em Uruguaiana, foi no dia 18 de setembro de 1884. Nossa, muito Quase antes. 4 anos antes. Foi bem antes, eu não sabia disso. Que história interessante e pouco divulgada. Eu não sabia, ignorância minha, né? Mas bem, é importante. Mas ótimo fato. O projeto do Luiz Fernando Mainardi visa trocar o estrofe, né, no verso, que diz: povo que não tem virtude acaba por ser escravo, e segundo o projeto passaria a ser: povo que não tem virtude acaba por escravizar. Mas não vai passar, né? Mas nem que a vaca tussa. E olha que tem vaca nesse Rio Grande pra caramba. Não vai passar, não tem chance nenhuma. Eles vão acusar os contrários à alteração de racista. De defender que quem escraviza tem virtude. Não, o dia que alguém me chamar de racista por causa disso, eu vou virar. Eu não sou racista, é você que é burro. Se alguém falar que eu sou racista por causa disso, eu vou falar que é burro. Tudo bem. A bola está lá para a Assembleia agora. Em Se alguém falar isso, eu respondo. Nesses termos. 2017 tentaram com que esse projeto de lei passasse na Câmara. Primeiro que não era a instância correta, né, para o hino estadual, seria na Assembleia, mas enfim, com toda aquela alegação de que racista, não passou na Câmara, 2017. Felizmente eu fui relatora, fiz todo um arrazoado histórico e também, como fez agora o nosso deputado, de interpretação das palavras, e ali não passou na Câmara, foi arquivado. Agora está na Assembleia. Bora lá, Érico. O deputado Mainardi tem todo o direito de propor a lei que ele quiser e a alteração que ele quiser. Claro. Mas não vai passar. E uma vez que você coloca isso em pauta, a discussão vai vir. Entendeu? Eu só espero que o Estado do Rio Grande do Sul não fique preso a essa discussão por muito tempo, porque nós temos realmente coisas importantes a serem discutidas. Eu não sei nem se vai para plenário. Não sei nem se vai para plenário. Inclusive para nos libertar da escravidão tributária. Aliás, depois nós vamos falar sobre isso. Calma, vai lá. Muito provavelmente, esse vereador ou essa bancada, esse grupo de vereadores que levantaram essa questão, muito provavelmente não tem café no bule.
E por isso estão inventando moda. Tá? Vocês me desculpem, mas eu não tenho a classe que a minha colega comandante Nádia tem. Né? Eu falo as coisas com palavras muito mais populares. Para mim, isso é falta de café no bulho. Mas vamos ver, tem 4 anos para mostrar que veio. Muito bem. Vamos falar de segurança pública, que eu acho que é um tema fundamental aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos com um déficit brutal de efetivo. O comandante Nádia foi falar com autoridades estaduais a respeito, né? Sim, Fale um pouquinho sobre fui isso. muito bem recebida pelo nosso secretário estadual de Segurança Pública, também vice-governador, delegado Ranolfo, que vem aí, tem a sua origem na Polícia Civil e sabe a importância de termos homens e mulheres trabalhando nessa complexidade que é fazer segurança pública. Que além de termos pessoal, né, pessoas, os recursos humanos, é importante também outros aspectos, viu, Macalossi? Que é o que? Exatamente o que nós vivemos com a pandemia o ano passado. Muitas pessoas desempregadas, muitas micro e pequenas empresas sendo falidas, fechadas, o que aumenta o quê? O desemprego aumenta, o desespero e também aumenta a criminalidade. Na reunião que eu tive com o delegado Ranolfo, fui solicitar exatamente que o concurso de capitães, o nosso curso superior de Polícia Militar, que está parado desde 2018, um concurso que iniciou lá junto, é importante dizer, junto com o concurso dos delegados de polícia e que já se formaram, que já estão na segunda chamada, ainda se encontra parado e isso é um absurdo, porque nós estamos, sim, o povo gaúcho precisa de ter mais policiais militares na rua, assim como fizemos para a chamada do concurso para soldados e tivemos aí agora nesses últimos meses, novembro, dezembro e janeiro, muitas turmas de soldados sendo formadas e entregues aos diversos municípios do Rio Grande do Sul, nós precisamos também que o curso para capitães aconteça e que possam ser chamados logo em breve para fazer o curso para efetivamente ajudar, auxiliar, combater a criminalidade e dar a segurança que o povo gaúcho merece. Mas mais do que isso, Macalossi, segurança pública não se faz só com as forças policiais, se faz também com emprego, se faz também com assistência social para aqueles que menos têm e, mais do que isso, nós precisamos retomar a vida normal. Essa pandemia de 2020 fechou muito, nós precisamos estar em 2020 num ano de abertura, abrir o comércio, facilitar, e aí a gente fala em impostos e fala em tributos, facilitar a abertura, desburocratizar o nosso estado, a nossa cidade, para que novos empresários possam abrir seus empreendimentos e as pessoas estarem empregadas. Isso é segurança pública também. Eu acho que essa preocupação sua em relação ao efetivo, ela é a de muitos, né, comandante? Porque o Rio Grande do Sul hoje tem uma quantidade muito menor de soldados na ativa atuando nas ruas do que tinha décadas atrás. Né? Em 89, quando eu ingressei na Brigada Militar, o nosso quadro era de 33 mil homens e mulheres. E naquela época nós não tínhamos 497 municípios. E a gente sabe que em cada município tem um posto da Brigada Militar e é necessário e a comunidade assim o quer. Então, e agora, passados aí quase 30 anos, o efetivo é muito menor, não vou dizer aqui um número para não apavorar as pessoas, mas é bem ínfimo do que nós tínhamos na década de 90 e os municípios aumentaram. Então, assim... E eu sou um defensor da diminuição do tamanho do Estado, mas eu devo sempre lembrar que os liberais entendem que a segurança é primazia do Estado. Com certeza. E, portanto, deve haver farto investimento nessa área. O Estado não precisa da CE, mas precisa de uma polícia forte. É isso aí. Né? O Estado precisa de segurança, porque é apenas com a ordem, com a lei e a ordem, que você vai ter o ambiente de tranquilidade para poder desenvolver as suas atividades cotidianas. Ninguém vai no posto de saúde, né, Macalossi? Sem isso não pode se desenvolver, não existe condição para tanto. Né? De tal modo que em muitas situações em que você tem ali o tráfico de drogas ou mesmo as milícias controlando áreas do Estado, que seriam de atribuição do Estado, você tem toque de recolher, fechamento de comércio, gera prejuízo. Então, o Rio Grande do Sul, nos últimos 2, 3 anos, 4 anos, os últimos 4 anos, porque os 2 anos do Leite, os últimos 2 do Sartori, principalmente,
Rio Grande do Sul viu uma evolução aí na qualidade do serviço de segurança. Não porque antes a polícia era incompetente, não é por isso. É porque houve cortes que não deviam ter acontecido. E a gente não pode perder essa melhora sensível nos indicadores. E eu acho que a elevação do número de policiais, de capitães, em suma, dessa estrutura de trabalho, de material humano das forças policiais deve continuar. Isso que se iniciou lá na metade do governo Sartori, principalmente depois da chegada do hoje secretário César Schimmer, que na época ocupou a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Né, Nádia? Não, e vamos mais do que isso, né, Macalossi? Tu falasse uma coisa muito importante aí do ponto do tráfico, né, na rua. Em 2020 nós vimos as escolas fechadas, nós vimos os parques fechados, nós vimos as praças fechadas, os ginásios fechados, mas o ponto da droga não fechou. Não. As nossas crianças e adolescentes correndo risco, sendo aliciados pelo tráfico. Então, mais do que nunca, nós precisamos de policiais na rua. É um investimento, não é despesa botar dinheiro na segurança pública, é investir na vida das pessoas. Ninguém vai num posto de saúde tratar da sua saúde se não tiver a segurança de que no entorno do posto de saúde está tudo tranquilo. Ninguém vai deixar seu filho ir para a escola, para uma creche, se não souber que ali tem tranquilidade. Nós temos que ter, sim, policiais militares nas ruas, defendendo a população gaúcha e cada vez mais diminuindo a criminalidade que perpassa também pela legislação penal. Nós precisamos lá em Brasília, vamos lá, deputados federais, senadores, vamos mudar o nosso Código de Processo Penal. Nossa lei de execução penal é do tempo, Código Penal de 1940. Mas sabe que a discussão que é lá no Congresso Nacional em relação ao Código de Processo Penal, para mim, me dá até calafrios. É um absurdo. Porque o texto que está sendo estudado é para flexibilizar ainda mais a legislação penal. Um horror, e aí a gente vê as pessoas se trancando dentro de casa e os juízes, né, alguns juízes aí liberando os presos por conta da pandemia que está ocorrendo lá na rua. Então, assim, nós temos que falar de segurança pública com muita legitimidade, não podemos brincar com isso porque está em jogo a vida das pessoas. Aliás, só antes de passar para o Eric, mas já que tu mencionaste, a Defensoria Pública tentou a libertação dos presos na época do início da pandemia. O CREMERS aqui do Rio Grande do Sul elaborou, e parabenizo o CREMERS também, por isso é uma entidade importantíssima do nosso estado, vem sido muito bem conduzida aí. Na época, se eu não me engano, era o doutor Eduardo Trindade quem comandava a entidade, mas elaborou um relatório dizendo por que não havia necessidade de soltura, até porque com o vírus espalhado fora dos presídios, se você soltasse os criminosos, você estava fazendo exatamente o inverso, quer dizer, expondo eles. Era só cancelar as visitas. Era não trariam, né, o vírus para dentro do presídio, mas... Eric, segurança pública é um tema de competência do Estado. E o governador aí tem o seu vice como secretário. Como é que está avaliando o trabalho aí na pasta? Olha, o Estado do Rio Grande do Sul tem problemas e dificuldades de todas as ordens, em todas as áreas. E os problemas eles têm que ser resolvidos paulatinamente. Eu tive um chefe, eu trabalhei no almoxarifado de 2 hospitais no Rio de Janeiro. Em um deles, no dia Saracuruna, eu descarregava caminhões para levar no almoxarifado, depois do almoxarifado em macas para os diversos setores. Eu tinha um chefe, ele falava que ele foi aluno do Enéas e o Enéas ensinou para ele me ensinou que os grandes problemas nada mais são do que pequenos probleminhas aglutinados. Se você consegue identificar os pequenos probleminhas, é fácil você resolver cada probleminha. Mas se você tentar resolver o grande problema, você não consegue. E a gente pode comentar dos pequenos problemas a partir de um pequeno problema, mas que eu acho de extrema relevância. Por exemplo, os nomeados da SUSEP. SUSEP tem diversos concursados esperando nomeação. E isso, você vai me dizer, Eric, mas isso vai refletir somente na segurança nos presídios? Não, porque existe um contingente muito grande de policiais que estão deslocados para a segurança dos presídios, tá? Por conta da falta dos agentes penitenciários. Portanto, se você nomeia os agentes penitenciários, você libera um contingente muito grande de policiais para voltarem para a ativa e votarem para o policiamento ostensivo. Veja, é um pequeno problema. Se tivesse
presídios privados, talvez você não precisasse nem fazer concurso para esses. Seria excelente. Cargos, né? Sim, seria excelente, mas Compra os de presídios vagas, privados... né? Compra de vagas para preso. Geralmente vai levar em consideração a questão administrativa e não a questão finalística da segurança, porque é um entendimento de que a segurança é uma das funções típicas do Estado, portanto não delegável. Né? Portanto, os presídios privados se ateriam às questões administrativas, que é a segurança externa, a questão de recepção, a questão de alimentação, limpeza, seria mais nesse ponto. Mas vejam, esse é um ponto que é chamar os aprovados da SUSEP, que já resolveria de forma indireta a questão da segurança ostensiva para a população. Uma coisa que a gente tem que entender é que segurança tem a ver com estabilidade. Isso. Segurança tem a ver com perenidade, com a sociedade compreendendo que está tudo tranquilo. E aqui eu tenho até que lembrar, Macalossi, eu tenho certeza que tu já ouviste, mas muitos talvez que estejam nos ouvindo agora e nos vendo nunca ouviram falar da teoria das janelas quebradas. Tá? Isso é uma política de segurança dos Estados Unidos. O que eles falaram? O que eles fizeram um teste? Mais especificamente de Nova York. Né? Fizeram em Nova York. Eles botaram um carro no Bronx, que é um bairro de alta periculosidade. Era. Não é mais. No Bronx, e num bairro de alta classe. Em poucas horas, o bairro no Bronx estava quebrado, já roubaram toca-fita na época, roubaram os pneus, step. Uma semana depois, o bairro de alta classe estava inteirinho. E alguém vai falar, não, isso é por conta do social. Não, porque eles continuaram o experimento e quebraram uma das janelas do carro. Automaticamente, quando essa primeira janela foi quebrada, todo o processo de depredação do carro aconteceu. Também no bairro... No bairro Rico, que eu não me recordo o nome. Por que então isso não tem a ver com características sociais do bairro? Isso tem a ver com a natureza humana, com o psicológico do indivíduo. Isso. Que quando ele vê algo depredado, isso inicia um ciclo vicioso de destruição. Portanto, se a gente consegue colocar o estado estável, a impressão de que está tudo bem reduz a criminalidade. E é por isso que a gente critica, e aqui eu retomo o nosso primeiro assunto. Quanto mais você insufla a ideia de que existe racismo, mais as pessoas vão ser ou tender a achar que o racismo existe ou que está sendo aumentado. Quanto mais você levantar que a saúde pública está ruim, mais a impressão e a sensação das pessoas vai ser de que a saúde pública está cada vez pior, não importa quanto se invista. Quanto à segurança, não vai ser diferente. Quanto mais você deixar a coisa desorganizada ou suja, uma cidade suja, mal iluminada, desorganizada, quebrada, mais a sensação de desordem vai trazer violência para a cidade e para o Estado. É verdade. Portanto, tudo aquilo que a gente trabalha numa sociedade tem que ser trabalhado de forma sistemática e organizada. E isso traz segurança. Mas enquanto a gente não consegue resolver tudo de uma forma limpa como seda, vamos resolver as pequenas coisinhas, igual o Enéas falava. Tem lá no documentário Why the Building Matters, do falecido e saudoso Roger Scruton. Tem um livro chamado Beleza, que foi o livro que ele escreveu, de onde ele tirou o documentário. Grande referência conservadora. E ele fala sobre a decadência do ambiente em que nós vivemos e como isso ajuda a estimular um ambiente de decrepitude da convivência social. O Dalrymple, que é um psicanalista conservador, também aborda isso nos seus mais variados livros, como, por exemplo, A Vida na Sarjeta, O que Restou da Cultura, enfim. E por isso que é necessário, para a política de segurança, é uma ação que é fundamental também, e está na base, coibir pichação. E aí pichação é política de segurança pública. Para quem não sabe... Tem gente que diz que é arte. Arte não é nada de arte, é destruição. Para quem não sabe, eu sou um grande amante da cultura pop. Eu gosto de séries, RPG, jogos, desenhos. Somos dois. E quem gosta disso e assiste séries, ou mesmo filmes cult, séries como The Walking Dead, que fala de um cenário pós-apocalíptico,
Mad Max, Mad pós-apocalíptico, Mad Max. ou mesmo um ensaio... Aliás, a entrada de Porto Alegre é uma mistura dos dois, né? De Mad Max com Tipo isso. Walking Dead. Ou mesmo um filme mais cult, como Ensaio sobre a Cegueira, vai perceber que a desordem traz à flor da pele tudo aquilo que há de mais destrutivo no ser humano. Seja no The Walking Dead, no antigo Mad Max ou no cult Ensaio sobre a Cegueira. Isso quer dizer que não isso tem a ver com a natureza humana. Quanto mais organizada a coisa esteja, melhor será para todo mundo. Quando você começa a gerar desordem, começa a trazer à tona toda aquela animosidade, o animalismo do ser humano. Não, é importante Vai lá, lembrar que a Brigada Militar foi para dentro dos presídios em 95 e era para durar só 6 meses. À época era o governador Antônio Brito, por conta de uma rebelião dos presos lá, trouxe a Brigada Militar para ter aquele melhor capacitação ali, até porque teriam, naquela época, poucos agentes penitenciários. E agora, realmente, tem um concurso aí que pode ser chamados mais agentes para que retomem e a polícia volte para a rua. Mais do que isso, segurança pública, muito bem falado aqui pelo nosso deputado, são pequenos recortes. Iluminação pública na nossa cidade é segurança pública. Criança na escola é segurança pública. Por isso que aquele projeto de LED, básico. aquele projeto de LED das PPPs, que foi do governo Marquesan, e que vai Excelente. continuar agora, Sim. é fundamental. Das parcerias público-privadas é excelente. Fundamental. Nós tivemos na Câmara de Vereadores a oportunidade de trazer o xerife de Los Angeles, Mike Parker, nosso amigo. E ele disse que quando ele fez uma palestra sobre segurança pública aqui, ele disse que quando ele estava aterrissando em Porto Alegre, ele fez algumas fotos, assim como ele tinha algumas fotos de Los Angeles. E ele apresenta no início da palestra dele para nós lá nesse seminário de segurança pública, as duas fotos. Los Angeles muito iluminada e Porto Alegre naquele lusco-fusco que só possibilita o que realmente que a criminalidade que quer estar na sua, não quer aparecer, né, quer estar no anonimato, possa executar os seus crimes. Então, rua iluminada, poda de árvores, de arbustos e saneamento básico é questão de segurança. Estamos aí confiantes de que o novo governo da Prefeitura Municipal possa fazer essa diferença. Mais um adendo que eu acho importante a gente ir para o intervalo, que antes o Eric mencionou, a questão do bairro pobre, o bairro rico, e há a falsa impressão de que pelos bairros pobres ou os bairros periféricos serem aqueles onde há maior incidência de violência, a violência ser relativa à pobreza em si. Não. A pobreza ela é o ambiente adequado para que o crime se instale pela ausência do Estado. É por isso que o crime costuma agir nas zonas periféricas, nas zonas afastadas. Porque ali o Estado é ausente, não apenas na área da segurança, em todas as áreas. Desde o saneamento. Certeza. O Estado não é presente no saneamento, não é presente na educação, não é presente na saúde, não é presente. Então ali é um ambiente adequado. É que nem um carpete molhado. O carpete molhado vai o quê? Vai ter fungo, vai ter tudo que é tipo de porcaria. É isso que acontece. Não é porque as pessoas pobres tenham a aptidão ou elas tenham a disposição de serem criminosas. Não. As pessoas pobres são as maiores vítimas da violência porque elas estão sob o jugo do crime. Elas estão sequestradas pelo crime. E o Estado deveria libertar essas pessoas. E outra coisa, a rotina traz segurança. Quando o ser humano está na sua rotina, está no seu dia a dia, com tudo acontecendo normal, a tendência é de que a criminalidade baixe. É por isso que hoje, em que as pessoas estão cada vez mais ativas e ocupadas, a modulação dos crimes tende a mudar. No início dos tempos, as pessoas ficavam mais entediadas, os crimes tendiam a ser mais violentos. Hoje, essa relação da criminalidade diminui nos crimes mais violentos, aumenta nos crimes de patrimônio e aumenta largamente nos crimes contra a honra, como um todo. Isso tem essa modulação natural conforme a evolução civilizacional. Hoje, a gente vive um momento de anormalidade, um momento em que a rotina ela não está como deveria ser. As pessoas não estão indo para a escola como deveriam ir, não conseguem trabalhar da forma que deveriam estar trabalhando ou querem trabalhar e não conseguem viver da forma que acreditam que possam viver. Isso
também colabora, e fortemente, e pior, de forma praticamente silenciosa, para a insegurança como um todo. E é importante que a gente revise isso urgentemente. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma dica. Eu não sei se você já assistiu, se vocês já assistiram. No Netflix tem a série Nova York contra a Máfia. É uma série documental de 4 episódios e ela é narrada pelos policiais do FBI que desbarataram as 5 famílias que comandavam o crime organizado nos anos 80 em Nova York. Mostra toda a investigação e a participação especial, obviamente, do ex-prefeito Rudolph Giuliani, que foi o prefeito do Tolerância Zero. Sim. E foi o prefeito que tirou Nova York do caos e transformou Nova York no que ela é hoje. Bem, mandar abraços aqui. Nós estamos na net e nas redes sociais. Mandar um abraço para o Rodrigo Luzardo. Rodrigo Luzardo, querido amigo que está nos acompanhando. Também para uma família que eu tenho na mais alta conta, muito especial ali. A família da Valéria, o César, a Juliana. A Juliana é minha amiga desde que eu me conheço por gente. A gente cresceu junto, porque as famílias são próximas, né? Os meus avós eram vizinhos de porta dos avós dela e os pais as mães são amigas, enfim. E eu sou amigo dela desde sempre. A Juliana, daqui a um tempo, ela vai se formar em endocrinologista, especialização em endocrinologista. Sucesso aí, Júlia. Vamos fazer para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta aqui com as participações do deputado estadual Eric Lins, do DEM também, da vereadora comandante Nádia, do DEM também. Hoje eu estou com o DEM aqui no programa muito bem representado, né? Não podem reclamar. E eu gostaria de agradecer a nossa audiência, a todos que estão mandando mensagens no Facebook, não deixe de participar, @RDCTV Digital, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Você faz parte dessa mesa, você participa comentando. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portucolor, soluções gráficas. A Portucolor atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Portucolor na sua casa pelas redes sociais. E também Clube do Remédio. Acesse clubedoremedio.com.br. Você economiza com o Clube do Remédio, encontrando ali as melhores ofertas, os maiores descontos. Muito bem, eu quero fazer referência, antes de a gente entrar na temática do segundo bloco, mas eu quero fazer referência, estava conversando antes de ir para o ar, com o deputado Rui Irigaray. O deputado Rui Irigaray, que apresentou também um projeto muito interessante relativo ao tema inicial do programa, que é uma lei, um projeto de lei propondo a proteção e a imutabilidade dos símbolos estaduais previstos no artigo 6º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Ele diz que a iniciativa dele se reflete a partir da atitude de vereadores que se recusaram a cantar uma parte do hino rio-grandense, alegando que o trecho é de cunho racista. Em consequência, o deputado Mainar, do PT, apresentou um PL que propõe realizar a alteração da referida parte do hino. Não podemos aceitar esse absurdo contra a tradição gaúcha, precisamos proteger e respeitar os símbolos, que é a origem histórica do nosso Estado. Concordo, acho que o projeto é muito adequado, acho que o deputado Rui foi muito feliz na apresentação desse projeto de imutabilidade aí dos símbolos do Rio Grande do Sul. Você imagina só se alguém propõe, por exemplo, que a bandeira americana passe a ter um risco amarelo no meio. É um absurdo, sabe? Nós temos que preservar a história, não submetê-la ao revisionismo casuístico das lacrações momentâneas. Essa frase ficou boa, hein? Essa ficou bonita. Vamos adiante, vamos falar da reforma administrativa na Câmara Municipal, que foi aprovada, né, Nádia? Aprovamos. E aí, como é que tu está achando? O que está vendo o governo? Olha, eu acho muito interessante, primeiro, a gente dividir e mostrar que o governo, né, o Melo e o Ricardo Gomes, dividiram o governo em 4 grandes pilares. O da gestão,
o dos serviços públicos, do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. A gestão é aquela que dá eficiência da máquina pública para as pessoas. É a controladoria, a transparência, a administração, o patrimônio, a questão do planejamento, dos assuntos estratégicos, das parcerias. Já os serviços públicos são os serviços da cidade mesmo, como os serviços urbanos, a questão das obras, questão da mobilidade urbana, questão do DEMAI, que na reforma o DEMAI sai de dentro dos serviços urbanos e vai em nível de secretaria para ser trabalhado melhor. Na questão do desenvolvimento econômico, que muito nós vamos precisar agora neste ano de 2021 e nos que seguem, que diz respeito a empreendedorismo, a liberdade econômica efetiva, que foi aprovada na Câmara de Vereadores, também foi aprovada na Assembleia e que ainda não conseguiu ter a sua eficiência, ela não foi colocada em prática. Tem que ser colocada em prática, as pessoas têm, os empresários têm que sentir que há o olhar do Estado, aqui o Estado né, município, Estado ou o país, tenha boa fé para com o seu empresário e que entende que ele tem que ter uma desburocratização, uma liberdade maior para abrir, com horários diversos, enfim, várias outras coisas. Dentro dos serviços, aliás, do desenvolvimento econômico, interessante a gente falar que nessa reforma foi trazida a cultura para dentro. A cultura que estava no desenvolvimento social veio para dentro do desenvolvimento econômico de uma forma muito acertada, porque o turismo faz com que a máquina da economia possa estar girando. E nós aqui, infelizmente, Porto Alegre é só de passagem, né? As pessoas chegam no aeroporto, chegam na rodoviária, o que acontece? Vão para a serra, vão para a praia, não ficam em Porto Alegre. Nós temos que tornar Porto Alegre uma cidade atrativa para o turismo. Como? Com eventos. O setor de eventos foi um setor muito prejudicado durante a pandemia. Foi o primeiro que fechou e o último que está sendo aberto. Apesar deles terem mostrado todos os protocolos, o distanciamento necessário, mas esse tipo... E a gente, quando... Tem muita gente, né, Macalossi? Quando a gente fala em evento, pensa em festa. Não é festa. São feiras que são trazidas pessoas que é mobilizado outros estados. A América Latina podendo estar desenvolvendo aqui em Porto Alegre coisas diversas para trazer economia para Porto Alegre. Nossos hotéis, bares, restaurantes que têm que estar sempre mostrando e sendo atrativo para isso. Então, na reforma, cultura dentro do desenvolvimento econômico. E o último eixo, né, que eu tinha falado, desenvolvimento social, que aí entra a educação, a segurança, a saúde, o esporte importante, criada novamente a Secretaria de Esporte e Juventude. Falando em segurança, nós precisamos que as nossas crianças e adolescentes tenham uma boa prática de esportes, sejam adotados pelo nosso município para não serem adotados pelos criminosos. As crianças precisam se exercitar. Os idosos ficaram muito tempo nessa pandemia sem poder ir para uma praça, sem poder fazer uma caminhada. E o Esportes estava como uma diretoria. Hoje ele é uma secretaria, foi aprovada a reforma administrativa, Secretaria de Esportes e Juventude, de uma forma também mostrando que esporte é saúde mental, é saúde física, mas mais do que isso, é colocar na cabeça das crianças e dos adolescentes valores da disciplina, valor da resiliência, da frustração, do respeito com o outro, da união que nós precisamos para as nossas crianças e adolescentes aqui em Porto Alegre. Uma reforma muito interessante que eu acredito que vem... É importante dizer que ampliou o número de secretarias. Sim. Mas o governo garante que isso não vai representar custo a mais para a administração. Nada. Foram deslocados os cargos para que essas secretarias que foram aumentadas de uma forma acertada no nosso entendimento, 26 vereadores aprovaram essa reforma contra 10 vereadores e nós pretendemos, sim, fazer toda a cobrança
ao Executivo, para que essas secretarias sejam eficientes e eficazes, porque Porto Alegre não quer saber quem está fazendo, quer que a coisa aconteça. Outro ponto que eu acho que é importante destacar nessa reforma é que a Secretaria de Obras ela vai ter uma parte das suas atribuições tiradas dela. Deslocada para o SURB, né? As calçadas, Isso. né? Que a zeladoria do município. Ontem eu falava aqui com o secretário Pablo Mendes Ribeiro, ele comentava sobre isso, ele disse que foi acertado, que é o mais adequado, portanto a Secretaria de Obras fica com a parte das obras, maior, grandes obras, né? Isso das aí. grandes obras. Não, né? e dá uma fluidez maior. Concordas né? com essa alteração? Com certeza, uma fluidez maior. As nossas calçadas já são ruins para que a gente possa andar. Imagina a obra como, por exemplo, acessibilidade. buraco, né? Buraco na rua. Não, e sempre teve aquele jogo, né? Aquela, essa é a tua pasta, essa é a minha. Não, gente, a calçada sendo retirada e largada ali, colocada dentro dos serviços urbanos. O que é um serviço urbano? É a melhoria da cidade, é a melhoria da rua, da calçada, é a poda de árvores, é a iluminação, aquela luz que queimou, enfim, é a praça cuidada. Calçada vai para a SURB, né, serviços urbanos, e nas obras, que é o nosso querido, quero mandar um abraço aí para o secretário Mendes Ribeiro, vai ficar com as obras de escolas, de creche, de postos de saúde, obras que realmente... A orla... Não é pouco. Não é pouco, é muita coisa, e a orla aí do trecho 3 sendo quase que entregue. Foi definida, aliás, uma data para entrega, né? Que é meados do ano, metade do ano. Isso né? aí. E já inicia depois o 2, né, que ficou para trás. O 2 é aonde, me desculpe? Fica no meio. Fica no meio. Fica no meio, que é aquela área ali Isso que, aí. né? Isso aí. Que é uma área menor. Isso aí. É uma área menor. Mas quem passar por ali vai ver o colosso que é aquilo. Tá ficando lindíssimo. Voltando Porto Alegre para o Rio, né? Em todas as Voltando, maiores cidades nós vemos o quê? Que as cidades aproveitam o seu mar, a sua lagoa, o seu rio e voltam-se para elas. Aqui Porto Alegre estava de costas. E eu tenho certeza que com isso o turismo também vai aumentar e o nosso desenvolvimento econômico melhor ainda. Ontem também comentei que o Pablo não soube me precisar, não disse se vai ser exatamente a atribuição da secretaria dele. Também os secretários estão começando ainda, está se desenhando como é que vai ser a ação das secretarias. Mas outra coisa que o Pablo, que eu mencionei ontem, eu achei muito adequado, foi o prefeito Melo ter puxado a responsabilidade de investir no Cais Mauá. Sim, muito bom, né? Muito Fundamental. bom. Ali vai Tem que ficar ser uma loucura proativo. aquilo ali. E outra coisa que mudou também... Tem a PPP, que foi um avanço do governo do estado. Ótimo. Mas ele disse que ele vai botar dinheiro ali para as obras nos prédios, que estão caindo aos pedaços. Daqui a pouco é patrimônio histórico, mas está se desfazendo, né? A gente vai ficar com um caco ali e sem aproveitar um local lindo ali. Outra coisa da mudança administrativa foi trazer para dentro do gabinete do prefeito a questão dos animais, que infelizmente, né, foi deixado de lado na última gestão, mas que agora entra para dentro do gabinete do prefeito com um departamento ali que vai cuidar da questão dos pets, de gatos, de cachorro, que a gente vê aí na rua, muitos que precisam ser castrados, que precisam ter o cuidado necessário. Enfim, estamos bem esperançosos aí, pelo menos diálogo vai ter e já começou a ter. E na tua área especificamente? Né? Pois é, na segurança o Iqueda pública... é o secretário de segurança. Eu acho que foi uma bela escolha do prefeito, né? Com certeza. Vocês vão achar que eu estou puxando saco. Não, só estou comentando. Acertou nas pessoas, também. né? A pessoa acerta no lugar certo. Coronel Iqueda aí, um grande colega e um grande amigo nosso, e que tem toda uma gestão, foi comandante-geral da Brigada, e sabe a necessidade de nós termos uma guarda municipal capacitada. A guarda municipal também, um concurso já pronto, só esperando chamar as pessoas para poderem fazer o curso e estarem aí. A nossa Guarda Municipal conta hoje com um efetivo bem reduzido. Guardar não só os prédios, mas também cuidar das praças, das pessoas que estão ali, o cercamento eletrônico que tanto nós falamos para fazer com que a nossa cidade seja vista,
pelo SEIC. Temos certeza aí que o Coronel Ikeda, como secretário de Segurança do município, vai fazer uma belíssima gestão, cuidando também para que os guardas municipais estejam em pontos estratégicos, cuidando as escolas, os postos de saúde, trazendo mais gente e trazendo também, né, aí a questão de viaturas, de armamento. Inclusive, uma das emendas impositivas do nosso gabinete foi encaminhado para a segurança municipal, para que se possa capacitar cada vez mais esses homens e mulheres que estão aí, muitas vezes passam invisíveis, mas que são muito importantes na nossa Porto Alegre. Muito bem, agora nós vamos falar do Estado. Antes disso, entretanto, a leitura de um comentário, o Eduardo Bueno mandou uma mensagem no Facebook, inclusive me xingando. Ele disse que eu só leio o que eu quero. Às vezes não dá tempo de ler todas as mensagens, Eduardo. Eu vou lendo as que chegam, às vezes eu leio as que eu recebo no WhatsApp, mas eu vou ler as tuas, sem o menor problema. A gente só não lê ofensa. A ofensa a gente não lê também comentário de fake. Uma vez eu li um comentário do fake e me estrepei, né? Me estrepei porque era uma daquelas piadinhas, né, sabe? Aquelas que se popularizam por aí. E viralizou o vídeo. Daqueles que acontecem com o Paulo Brito, às vezes. Pois bem. Então, tomei por regra não ler comentários de fake. Então, vamos lá. Eduardo Bueno. Tudo que o deputado está falando, Eric, são teorias, mas aplicáveis dentro da Assembleia Legislativa. Os outros deputados têm essa consciência. Estão falando em soldados e capitães e o curso de formação de sargentos. Onde está o elo de ligação entre o comando e a tropa? Está faltando sargentos também, ele está reclamando. Eric, tem alguma consideração a fazer? Obrigado, Eduardo, pela... Muito bem, eu não tenho os números exatos, né, da quantidade de comandantes, da quantidade de soldados e da quantidade de sargentos, né? Não sei qual é a quantidade atual, isso é muito maleável, mas imagino eu que isso deva estar dentro do horizonte do chefe da segurança, que atualmente é o vice-governador. Uma coisa que a gente precisa realmente discutir, e eu sei que é um dos pontos sensíveis para a questão da brigada, é quando você tem alguém, por exemplo, um sargento, fazendo o serviço de alguém de hierarquia superior. Ele recebe como hierarquia superior, mas não desconta como tal e não recebe a promoção como tal. E isso precisa ser revisto, porque se existe a vaga e a pessoa exerce como tal e recebe como tal, nada mais justo do que promovê-la propriamente dito e ela recolher dentro dos patamares em que está recebendo. Isso é uma distorção que existe hoje no sistema e precisa ser carregado. Agora, precisa ser corrigido. Agora, a questão numérica, eu vou ficar devendo, porque eu não sei a questão numérica. Eu não tenho números aqui, mas a brigada como um todo tem um déficit enorme, seja de soldados, sargentos ou oficiais. E dentro do sistema da segurança pública, dentro da Brigada Militar, todos são importantes. Eu entendi ali a pergunta, de repente, de querer, né, dizer, não falaram dos sargentos. É óbvio que nós temos que ter todos os níveis completos dentro da Brigada Militar. Assim como eu comentei antes, na década de 90, nós tínhamos 33 mil homens e mulheres trabalhando no nosso estado. Hoje é muito menos do que isso. E nós tivemos esse decréscimo, aconteceu exatamente quando começou a questão do PDV. Lá foi no governo, acho que do Brito, do PDV, que ali tiveram muitos policiais militares que pediram as suas contas e não teve a reposição. Aliás, a reposição na Brigada Militar deveria ser algo institucionalizado para o Estado. Assim como, por exemplo, agora entraram 5 mil soldados nas últimas turmas, digamos assim. Esses 5 mil soldados que entraram agora em 2021, daqui a 30 anos eles vão sair. Imagina 5 mil saindo todos juntos. Ou seja, tem que ter uma reposição automática, porque senão o furo vai ser grande sempre. São duas coisas. A reposição automática, quer dizer, quando vai saindo, vai sendo recolocado, e ao mesmo tempo você precisa ter a pirâmide bem organizada. Isso aí. Com poucos líderes, uma quantidade mediana de intermediários, que é a ligação entre o comando e a tropa, e uma quantidade maior dos cargos mais baixos da hierarquia da base, que é efetivamente quem faz
maior quantidade de trabalho. Menos cacique, mais índio. Menos cacique e mais índio. Tá? Vão dizer, agora já estou cortar lá. Tem que ter o Macalossi. Índio, é contra os índios. Preconceito contra os índios. Agora, uma coisa que a gente precisa fazer, e eu defendi isso na reforma previdenciária, mas eu fui voto vencido e apresentei isso para o governo. Um novo sistema em que você coloque dentre as vagas existentes tanto os ativos como os inativos. E essa matemática garantiria que o Estado sempre tivesse sob controle absoluto os seus gastos e também garantiria ao mesmo tempo que quando vagasse, a pessoa seria promovida automaticamente. Na verdade, sim, é uma quebra de paradigma, é uma quebra da ordem que sempre vigeu dentro do serviço público, mas é uma matemática que eu acho que colabora bastante, em especial para um estado como o Rio Grande do Sul, que já tem um gasto com pessoal muito superior ao que poderia suportar. Então, num momento futuro, eu acredito que isso vai ser bom tanto para o Estado quanto para os servidores. Isso vale também para a segurança pública. Só registrar aqui a audiência da Cláudia Miranda, lá de Santana do Livramento. Ela diz que é negra e canta o hino com muito orgulho. Querido. Tem muitos, todos os negros quase. Na verdade, o gaúcho canta, né, o hino com orgulho. Só fala essas besteiras aí aqueles que estão com escravidão na sua mentalidade. Está faltando virtude para poder compreender o hino. Muito bem. Éric, vamos falar um pouco sobre as finanças do Estado. A produção selecionou o vídeo do governador Eduardo Leite falando sobre o fluxo de caixa e os avanços que ele obteve na área. Ana, pode colocar para nós? Gaúchos e gaúchas, nós temos uma notícia muito importante para as finanças do nosso Estado. Como todos sabem, o nosso governo persegue obstinadamente o equilíbrio financeiro. E nesses primeiros 2 anos de gestão, nós trabalhamos para colocar as contas em dia, para honrar os compromissos e retomar a capacidade de investimento do Rio Grande do Sul. E nós avançamos muito, gerando desenvolvimento e melhorando a qualidade de vida da população. Hoje eu quero compartilhar com vocês a informação de que a reorganização do fluxo de caixa, uma das principais frentes do processo de ajuste fiscal do governo do Estado, acumulou resultados expressivos em 2020. Nos últimos 2 anos, com um trabalho concentrado de diversas equipes da Secretaria da Fazenda, a dívida do Caixa Único, um dos símbolos de passivos acumulados ao longo do tempo pelos déficits do Estado, foi reduzida em quase 1,8 bilhão de reais. Somadas às outras iniciativas de receita e de controle de despesas, essa gestão criteriosa do fluxo de caixa contribuiu para que a folha salarial e os pagamentos de fornecedores da Tesouraria Central fossem regularizados no final de 2020. O Caixa Único foi criado há cerca de 30 anos e reúne mais de 400 contas correntes, incluindo as que pertencem aos poderes e órgãos autônomos, demais órgãos do Estado, as autarquias, as empresas públicas, bem como aquelas destinadas a receber recursos de convênios e fundos do Poder Executivo. A dívida do Caixa Único é originada da utilização centralizada dessas contas, fazendo com que despesas relacionadas aos recursos livres do Tesouro sejam, em parte, financiadas por valores de utilização vinculada, ou seja, valores que deveriam ser aplicados em uma finalidade específica. Nas últimas 2 décadas, essa dívida permanentemente cresceu nos diferentes períodos de governo, mas nós conseguimos reverter o cenário. Foi um trabalho de todos os servidores da Fazenda, liderado pelo nosso secretário, Marco Aurélio Cardoso, para reduzir esse que é um dos maiores passivos do Estado, nos permitindo reverter uma tendência de décadas de acúmulos de dívidas do Tesouro. Por décadas, essa dívida foi crescendo em relação ao Caixa Único. Ao mesmo tempo, nós alcançamos outra conquista importante. Nós colocamos vários pagamentos em dia, como salários, fornecedores, o pagamento de hospitais e também aos municípios na área da saúde, inclusive quitando débitos de gestões anteriores. E tudo isso reduzindo a dívida com o Caixa Único.
Com os avanços na gestão do fluxo de caixa e as reformas estruturantes, as mais profundas entre todos os estados, diversos pagamentos foram colocados em dia em 2020. Além da folha do Executivo, regularizada nos meses de novembro e dezembro, também foram colocados em dia os pagamentos da Tesouraria Central, aquela administrada pela Secretaria da Fazenda e que reúne a maior parte dos fornecedores correntes do Estado. Essa mudança é importante não apenas para dar maior credibilidade no Estado, mas para movimentar a economia gaúcha. Com os pagamentos em dia, as empresas revisam os seus planejamentos e, com isso, muitos preços cobrados do Estado em vários itens sofrem redução, exigindo menos despesa do setor público. Afinal, as empresas sabem que vão receber na data correta e, por isso, oferecem menores preços ao Estado, a maior concorrência, inclusive, entre as empresas para serem fornecedoras de um governo que assegura o pagamento. São avanços muito importantes, que reforçam a seriedade com que temos encarado a questão fiscal e que renovam o nosso compromisso em equilibrar as contas do Estado para tornar o Rio Grande do Sul um estado que honra os seus compromissos e assim seja um lugar melhor para todos, com mais emprego, com mais desenvolvimento e qualidade de vida. Então, o pronunciamento do governador Eduardo Leite foi publicado nas suas redes sociais. Obrigado à produção por ter colocado aqui no programa para ilustrar. Deputado Eric Lins, o governador menciona aí 1,8 bilhão na redução do custo. Como é que tu vê esse pronunciamento e as ações? Faz sentido isso que o governador falou? Faz. Esse ponto faz bastante sentido. É inegável que tomou atitudes importantes. Não concordo com todas, acho que teve aí vários erros, a questão da reforma tributária, para mim foi muito mal, mas teve méritos. Eu também não concordo com tudo. Aliás, geralmente quem concorda com tudo está com algum problema. Eu e o governador temos uma relação muito respeitosa e não concordamos em todas as coisas, mas efetivamente... Que nem nós dois. Que nem nós dois. Aliás, a gente geralmente está discutindo muito aqui nos intervalos, a gente quebra o pau. Mas em alguns pontos a gente diverge, em outros a gente concorda. Mas a vida é assim. É bom. E é bom que não seja uma igreja de pensamento. É bom que a gente trabalhe junto pelas coisas que a gente concorda. Exatamente. E discutamos por aquelas em que nós discordamos. Com o governador não é diferente. E esse 1,8, Macalossi, ao qual o governador faz referência, diz respeito, em especial, aos 18 bilhões que é a economia das reformas administrativas e previdenciária que foram feitas agora no ano que nos antecedeu, tá? No ano retrasado, para falar a verdade. Essas duas reformas, elas acumularam 18 bilhões e, na verdade, ela havia sido desenhada inicialmente para 28 bilhões. Mas a gente sabe, nós, povo, sabemos como é que funcionam as leis. E o processo legislativo é algo que a gente vê quando a gente está dentro, ou quando a gente acompanha de perto o processo. Ele foi apresentado uma reforma de 28 bilhões e ela foi sendo cortada e ajeitada. Força do lobby corporativo de um lado, outras associações de outro, pressões junto aos deputados por um terceiro lado. E essas pressões acabaram forçando a redução de uma reforma que visava 28 bilhões, e quando nós falamos isso, nós estamos falando ao longo de 10 anos, ela caiu para 18 bilhões também para os 10 anos. Daí 1,8 por ano ao qual o governador fez referência. Perfeito. O fato importante aqui é que a reforma nunca é aquela que a gente deseja, é aquela que é possível. O ótimo, ele é sempre inimigo do bom. Fato é que o Rio Grande do Sul precisa de reformas, muitas reformas. As reformas apresentadas foram boas, em sua grandíssima maioria, sim. A parte tributária, não. Eu não concordo com a manutenção de tributos altos. Entretanto, passou, sem o meu voto, mas sim, passou. Entretanto, as reformas às quais o governador fez referência são as reformas administrativa e tributária que efetivamente reduziram o gasto
e isso vale a pena salientar, que trouxe aqui no Rio Grande do Sul essas reformas apresentadas e aprovadas pelo Parlamento Gaúcho, aprovadas pelo Parlamento, pelos deputados do Rio Grande do Sul, foi a reforma que trouxe mais rapidamente resultados. Não foi uma reforma prospectiva, simplesmente, que só traria resultados daqui a vários anos. Não. Foi uma reforma que trouxe resultados já a partir deste ano. Quer dizer que as mudanças que foram efetivadas em termos previdenciários já trouxeram repercussões positivas, financeiramente falando, este ano para o Rio Grande do Sul. E também as administrativas, porque estancou-se aquilo que nós chamamos de crescimento vegetativo da folha. Esse é um outro grande mérito. Que é a chamada bola de neve. Né? E isso é o que acontece, que na verdade foram fruto das pressões corporativas ao longo de décadas. 20, 30 anos de acúmulo de benefícios para determinadas classes ou para todas as classes do funcionalismo público. É bom para o Estado se as relações que o Estado tem com os seus servidores se aproximarem das relações que a iniciativa privada tem com seus empregados. Quanto mais próximos estiverem essas duas relações, melhor. Hoje existe um patamar superior de benefícios para o servidor público em relação ao servidor privado, o que é um disparate. E falo isso falando como servidor público. Eu sou servidor público de carreira e sempre fui. Na verdade, eu estou no meu 5º emprego público, fiz 5 concursos públicos, estou no meu 5º emprego público e não é por isso que eu deixo de dizer que existem benefícios e que eles precisam ser corrigidos, mesmo que de forma paulatina, respeitando-se o direito adquirido, sim. Mas, em especial, isso precisa ser corrigido paulatinamente. Sim, são distorções. São distorções. E que hoje são gravosas. Não existe por que você ter benefícios para quem tem estabilidade e uma situação pior para quem não tem a estabilidade. Isso. Na verdade, essa relação deveria ser invertida. Quem não tem a estabilidade deveria ganhar um pouco mais do que aquele que tem. Isso faria sentido dentro de uma lógica de mercado. Sim, porque a estabilidade lhe preserva da instabilidade. É um valor. E esse valor agrega no salário, nos subsídios, na relação que o servidor público tem com o Estado. É óbvio que ele precisa ser bem remunerado para oferecer para a sociedade um bom serviço. Isso é natural. Mas essa relação entre o servidor público e o servidor da iniciativa privada traz aquilo que nós estamos presenciando hoje no Estado, que é a dificuldade do Estado remunerar os seus servidores, porque as pessoas que hoje trabalham na iniciativa privada, que são a grande maioria, não recebem suficientemente para movimentar o mercado, para que se tenha recolhimento de impostos suficiente para pagar esses servidores. Essa relação precisa ser reequilibrada, seja aumentando-se a remuneração daqueles assalariados da iniciativa privada, seja se estancando aqueles da iniciativa pública até que esses consigam ultrapassar. Isso é o que a boa gestão espera do governo e do mercado. Agora, há todas as dificuldades que levam-se em relação a isso. Não é importante. Os avanços, na verdade, a gente não pode esquecer que os avanços começaram já no governo Sartori. Não pode esquecer. Então, inclusive, uma série de reformas que já poderiam estar aprovadas, mudanças importantes que já poderiam estar aprovadas, tentaram passar lá naquele governo e não houve por parte da Assembleia, e aqui eu não falo contra nenhum deputado em particular, mas o espírito da casa no momento não era um espírito tão reformista quanto desta Assembleia Legislativa. E pode ser mais. Pode ser Aliás, mais. eu conversei com o governador, falei, governador, a Assembleia tem disposição para fazer ainda mais. Por exemplo, essa Assembleia que é a PEC do 12º. Não, e vai passar isso aí, hein? E a PEC do teto, E a PEC do em que teto. eu botei o dedo e escrevi grande parte dela, sim, também. Vai passar a PEC do teto e vai passar a PEC do 12º. As duas eu tenho fé que irão passar. Tá? E eu conversei com o governador isso, de forma muito clara. Aliás, o governador também reconhece todos os esforços do governo Sartori. Tá? Ele fala isso
constantemente e se reconhece como... Não, ele não pegou terra arrasada. Não, com um governo de continuidade nesse sentido, tá? Nesse sentido reformista. Justo, mais do que justo. Bem, chegamos ao limite do tempo. Eu gostaria de agradecer muito as participações aqui, tanto do Eric Lins, deputado estadual, e também da vereadora comandante Nádia. Deixar aí as manifestações para vocês e agradecê-los pela vinda aqui no nosso programa. Eric, obrigado. Muito obrigado, Macalossi. Muito obrigado, Nádia. Sempre é um prazer estar aqui falando com vocês também, espectadores, e que a gente saiba sempre que na nossa vida a gente vai ter grandes dificuldades, mas povo que tem virtude é um povo que reconhece, sabe português, sabe história, sabe o que é escravidão. Agora, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E a gente vai fazer o possível. Se forem escravidar, vai ser pela força. Não vai ser por falta de virtude, não. Tudo bem. Muito então, bom. forte mensagem final, deputado Eric. Obrigado. Eu quero Comandante mandar Nádia, um obrigado. grande abraço aí para o Coronel Becker, nosso presidente da Associação dos Oficiais e dos Bombeiros do Rio Grande do Sul, o Major Roger, o Major Diogo. Me associo aos abraços. São os queridos, né? Neuza Pandolfo, Paulo Cardoso, Rodrigo Candrique e o Hag, lá do Batalhão de Suez, que estão nos assistindo e mandaram um beijão aqui para toda essa bancada maravilhosa. Muito prestigiados. Obrigado. Dizer para vocês que 2021 tá aí. Um ano inteirinho para a gente escrever como a gente quiser. Ter otimismo, ter fé e muito trabalho é o que nós precisamos. Ao setor de eventos, um grande abraço. Contem comigo, as academias, nós queremos Porto Alegre aberto. E eu tenho certeza que nós faremos o nosso melhor nesses 365 dias que estão aí e que nós podemos escrever como a gente quiser. Contem comigo e muito obrigada, Macalossi. Deputado Eric Lins, um prazer sempre conversar com vocês e todos que nos escutaram até hoje, agora. Muito bem. Comandante, obrigado. Parabéns pela reeleição. O espaço aqui no Cruzando está aberto para suas iniciativas, para suas ações. Sinta-se sempre convidado. Eric, da mesma forma. Bom, tu já é da casa. Nós voltamos na sequência com os comentários políticos de João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Já retornamos. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Hoje nós não conseguimos contato com o João Carlos Silva, que sumiu. Amanhã ele está de volta. Amanhã nós teremos o João Carlos Silva aqui para compensar hoje. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Bastante para isso acessar as redes sociais. E também Clube do Remédio, acesse www.clubedoremedio.com.br. Economize com o Clube do Remédio, as melhores ofertas, os melhores produtos você encontra lá no Clube do Remédio. Vamos tentar desenosar um nó aqui. Muita gente com dúvidas sobre a questão da Coronavac, a vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, conjuntamente à empresa Sinovac, que é a empresa chinesa. A confusão é culpa do governador de São Paulo, João Dória. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos aí uma situação, e quando eu falo de vacina, eu falo como um defensor das vacinas, hein? Não venham me acusar de negacionista, porque eu não sou. Responsabilidade. Eu defendo a vacinação. É a única forma de resolver todos os problemas. Única forma contínua. Esperamos aí a vacinação para breve. Mas eu critico o que deve ser criticado. Aplaudi o fato de ir atrás da vacina, mas critico a forma como divulgou, porque o governador João Dória, que acusa o presidente de politizar a matéria relativa à pandemia, também pratica da politicagem. Ele quer colocar a vacina no palanque. Só que, da forma como ele está fazendo, para bombar sua pré-candidatura à presidência da República, ele está prejudicando o trabalho científico e, portanto, o trabalho de vacinação, que precisa ser coletivo e que precisa ter adesão da sociedade.
E a sociedade só vai aderir à vacinação se ela tiver confiança na vacina. E esta basófia que nós vimos aí, esta confusão que nós vimos aí, esse circo que nós vimos aí, com esse monte de informação sendo divulgada, depois desdivulgada, depois divulgada de novo, só estimula o clima de desconfiança. Vamos voltar no tempo. Dia 23 de dezembro de 2020. Havia uma coletiva que estava sendo aguardada do Instituto Butantan e do governo do estado de São Paulo. Nessa coletiva seria divulgado o resultado da Coronavac. Aí tinha uma cláusula. Uma cláusula correta, ok? Se preserva o contrato, normal. Mas parece que ninguém sabia que tinha tal cláusula até o dia. Tem uma cláusula de confidencialidade das informações até o momento em que a Sinovac, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento, faça a divulgação. Portanto, naquele dia 23, o Instituto Butantan não podia divulgar os dados de eficácia da vacina. O que aconteceu? Prometeram entregar os resultados de eficácia dia 23 de dezembro. Não entregaram. O que aconteceu? Quebra de expectativa. Nada pior do que a quebra de expectativa. As pessoas ficaram esperando o resultado que não veio. E daí, quando não veio, as pessoas se perguntaram, mas por que não veio? Aí, muito bem. Deu-se mais alguns dias, houve a liberação de uma parte das informações e nós tivemos o fato da semana passada, que foi a divulgação de uma parte das informações que são necessárias. 2 dados importantes foram divulgados. E eles continuam valendo, ok? Eu vou tentar desenosar a coisa, porque as pessoas não compreenderam todos esses números que saíram. Os dados da semana passada demonstram que a Coronavac, ela é eficaz em 78% em casos leves e 100% eficaz nos casos graves, ok? 78% nos casos leves e 100% nos casos graves. Qual que foi o imbróglio? Qual que foi o problema dessa divulgação na semana passada? É que esse dado de 78% de eficácia relativa aos casos leves foi divulgada de uma maneira que parecia ser a eficácia global da vacina, ou seja, o nível de proteção geral que a vacina traz, que é uma outra informação. Isso se descobriu após a coletiva do Instituto Butantan, porque pesquisadores começaram a cobrar que fosse publicizado o estudo completo, os dados mais específicos. E daí, sob pressão, o Instituto Butantan disse, de fato, não é esse o indicador relativo ao índice de proteção global. E daí se marcou a coletiva de hoje para divulgar o dado que as pessoas achavam que era o da semana passada. O dado da semana passada continua valendo. O de hoje é um novo dado. Parece que se criou um quebra-cabeça. Eu estou tentando montar ele para dizer que faz sentido o conjunto. O problema é que as coisas foram embaralhadas e a percepção foi pior possível. Porque de repente você tem 78 e agora baixa para 50. 50,4% é o índice global de eficácia da Coronavac. É o ideal? É o ideal. Por quê? Não tem 95% de eficácia. Não tem. Como, por exemplo, a vacina da Pfizer. No caso, a eficácia aqui é de 50,4%. Mas é o ideal porque está nos parâmetros aceitáveis. Estando dentro dos parâmetros aceitáveis, pelas agências internacionais de saúde e pela própria Anvisa, pode ser utilizada e terá um efeito positivo na contenção da pandemia. Mas nós estamos tratando de um assunto que tem uma conotação política muito forte. E o governo do estado de São Paulo embaralhou tudo, fez uma confusão tremenda. Foi de uma irresponsabilidade atroz. O fato de hoje o governador Dória não estar presente. Que covardia, governador. Que coisa patética. Que ridículo. Como lá no dia 23 que o senhor viajou para Miami. Então parece que o senhor se afasta dos 50% de eficácia como se isso fosse ruim. E não é. É um dado bom, é um dado positivo. Agora, por que ele é positivo? Porque a vacinação, ela não é um jogo de cara ou coroa. Não é você pegar uma moeda, jogar
vai ser eficaz ou não será eficaz. A vacina ela é 100% positiva em todos os casos, com graus de efeito. Então, agora, vou tentar juntar a informação da semana passada com a informação dessa semana. 50%, portanto, é esse o índice primordial, 50,4% de efetividade geral, ou seja, nos casos totais. É o índice de proteção que a vacina dá. Portanto, em 50%, ela impedirá o desenvolvimento da doença. Os outros dados são dados válidos, mas secundários. O dado de 78% diz respeito à possibilidade de você eventualmente desenvolver a doença mesmo vacinado. Como ela é 50% efetiva, você tem o risco ainda de desenvolver a doença. Agora é que vai para o detalhe. E por que a vacina é importante? Porque essa vacina é efetiva. 78% de eficácia em casos leves. 100% de eficácia em casos moderados, graves ou que levem a óbito. Isso significa que, com a aplicação da Coronavac, eu estou tentando juntar as peças da confusão do governo Dória. Isso significa que, com a Coronavac, se você tomar a Coronavac, pelos números da pesquisa, você não vai ter uma internação hospitalar e você não vai morrer de Covid. Você tem 50% de chance de não desenvolver a doença. E se você desenvolver a doença, vai ser aquele resfriadinho que foi tão falado lá no início, antes de morrer 200 mil pessoas. Com uma grande cobertura, a Coronavac tem capacidade para derrubar os índices de contaminação no Brasil, reduzi-los consideravelmente e, com isso, desafogar o setor hospitalar, as UTIs e evitar as mortes. Se nós tivéssemos já a população vacinada, toda ela, nós não teríamos 7 milhões de contaminados e nós não teríamos 200 mil mortos. É por isso que a Coronavac é uma vacina importante. As outras também o são. É um conjunto, não é apenas uma vacina. O Brasil precisa de todas. O governo federal, o governo Bolsonaro, estabeleceu uma parceria com a vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca. Essa vacina tem um grau de proteção maior. E é importante também termos esta vacina. Tudo leva a crer que a base da proteção, a imunidade coletiva no Brasil, vai ser construída a partir da Coronavac e da vacina de Oxford. Uma do governo do Estado de São Paulo, a outra do governo federal. E que bom que assim seja. Aliás, a Anvisa já autorizou a utilização da vacina de Oxford. Já autorizou para uso emergencial. E agora falta autorizar os dados. Agora, com os dados, vai autorizar provavelmente a vacina da Coronavac. Com essas duas vacinas, você vai ter aquilo que se chama de amplitude. Porque para a vacinação, o que importa não é tanto o índice de eficácia, mas a quantidade de pessoas que são vacinadas. Entenderam? É isso que importa na vacinação. Porque é uma estratégia coletiva. Não é eu me vacino sozinho e com isso eu estou protegido. Não, você precisa ter uma ampla rede de pessoas vacinadas. É assim que se cria a chamada imunidade de rebanho. Quanto mais gente vacinada, melhor os indicadores. O vírus vai morrendo, ele não tem por onde circular. Esse é o ponto. Entenderam? Então, nós vamos precisar da Coronavac, nós vamos precisar da vacina de Oxford, nós vamos precisar da Pfizer, nós vamos precisar da Moderna, de todas as vacinas. Todas as vacinas. Todas. Porque nós precisamos do maior número possível de pessoas que estejam vacinadas. E daí vem aquela pergunta, mas e por que então gastar tanto com a Coronavac e não gastar com a vacina da Pfizer? A vacina da Pfizer tem peculiaridades. Ela é uma vacina de difícil distribuição. Você conseguiria colocar ela, por exemplo, nos grandes centros, onde tem mais infraestrutura. No interior é complicado, porque ela requer tecnologia para isso. Por exemplo, ela requer que você a armazene em freezers de temperatura de 80 graus negativos.
Isso existe no Brasil? Em muito poucos lugares. É diferente, por exemplo, da Coronavac e da vacina de Oxford, que são fácil de distribuição, fácil manejo, portanto, são vacinas mais adaptáveis à nossa realidade. E daí vem uma coisa que pode surpreender vocês. Uma vacina que é 95% eficaz, mas que não pode ser massificada, ou seja, uma vacina que não pode ser distribuída, ela não é tão boa quanto uma vacina de 50,4%, que pode ser massificada e que pode ser distribuída. Não adianta você vacinar 400 mil pessoas com a vacina da Pfizer, né, que tem 95% de imunidade, se você tem uma outra vacina que você pode imunizar 100 milhões de pessoas. Porque daí você vai ter 50 milhões com abrangência de proteção, em relação ao número menor da vacina que tem maior grau de proteção. Entenderam? O que importa é proteger o maior número de pessoas, porque esse conjunto é que cria imunidade de rebanho, evita a circulação do vírus. Por isso que a Coronavac é importante. E tem que ser comprada. E vai ser, né? Já há anúncio oficial do governo federal, que bom. Agora, o que me parece fundamental, e eu acho que isso tem que ser criado a partir de todas as iniciativas possíveis, é uma ampla campanha de conscientização para a vacinação. Espero ter sido sucinto. Boa noite e até amanhã. Cruzando as conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com